saber e olhando e vendo aquilo que é o mais essencial no momento. Hoje a gente vai fazer uma tiragem ao vivo. Nessa tiragem eu vou estar trazendo o campo atual, né? O que a gente está passando nesse momento atual e as dicas de como a gente lidar com esse momento atual. Vão vir dicas o que está aparecendo de maior dificuldade, quais são as dicas de apoio para transformar as questões, para onde a gente tem que olhar no processo evolutivo. Qual que é a ideia de a gente fazer essa live com a tiragem ao vivo? A gente olhando para esses símbolos de forma interativa, porque nas outras lives a gente foi falando dos símbolos, a gente relacionou com o nosso dia a dia, né, com os arquétipos, com as figuras, e nada como a gente olhar esses símbolos no contexto mesmo dinâmico, né? Estava acontecendo tal coisa, o que a gente pode fazer para transformar? Isso está bloqueando, qual é o apoio que a gente tem nessa dinâmica de mudança? Eu vou começar a fazer uma conexão aqui para a tiragem, porque como eu falei numa das lives, eu faço toda uma preparação do campo, e essa preparação pode ser feita de diversas formas. Eu vou usar uma forma que é mais comum, né, no meu dia a dia de conexão, mas o importante é vocês criarem um campo de foco, de expansão de consciência, se abrindo para o melhor daquilo que precisa ser visto, compreendido. E também quando a gente faz a tiragem, a gente abre esse campo simbólico, a gente pode pedir também um campo de harmonização, né, para toda essa condição, o que quer que for aparecendo, porque sempre é uma oportunidade de transformar. E o bacana é que quando a gente faz essa tiragem em grupo, vão vir dicas para as pessoas que estiverem assistindo, tanto agora no presencial como depois, porque é um campo que está aí instalado, né, no presente, no futuro. E então vão ter coisas que vocês vão sentir que vão tocar mais em vocês, e é por isso que eu pedi também a participação de vocês para a gente poder estar funcionando dessa forma bem dinâmica, tá bom? Então eu vou fazer essa primeira conexão e vou pedir para vocês também se abrirem para que essa tiragem também possa ajudar a esclarecer questões de vocês, inquietações, perturbações que estejam no mental, nos sentimentos, medos, e também abrindo todo o potencial de renovação que os símbolos podem nos trazer, toda a oportunidade para a gente sempre estar mudando e co-criando a nossa realidade. Então a gente vai fazer uma tiragem também de co-criação, onde a gente vai interagir com os símbolos e a partir disso a gente vai poder também mudar aquele campo que apareceu, tá bom? Então vamos respirando e vamos pedindo essa abertura interna, vamos nos permitindo acessar toda essa sabedoria do nosso eu divino, toda essa sabedoria do tarô e desse universo simbólico, nos abrindo para todas as harmônicas mais elevadas, para toda essa sintonia de harmonização, de fluidez, de sabedoria, de paz. Então, cada símbolo que for aparecer na tiragem é uma oportunidade de transformação viva, mesmo que seja algum símbolo que no primeiro momento causa algum desconforto, vamos aproveitar para entregar aquela energia e aquelas cartas que aparecerem que vão trazer uma sensação de bem-estar, vamos aproveitar para poder integrar também aquelas harmônicas para a gente e para esse grupo, né, de pessoas que estão aí visualizando, e para todos, vamos colocar essa intenção de expandir essa dica vibracional para todo o coletivo, aí para alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Então, muito bem, então agora eu vou cortar, eu faço sempre cortando um monte em 3,
tá? Colocando aqui essa intenção de ver dicas para esse momento atual. Eu vou fazer uma tiragem de 10 cartas, que é uma tiragem da cruz, vocês já vão ver daqui a pouquinho. Então, primeiro eu vou tirar as cartas, eu vou pedir só um minutinho, tá? De concentração aqui. Eu tenho uma formação de cruz e no centro dessa cruz está a questão principal, que é essa questão das dicas para esse momento atual que a gente está vivendo, tá? Então eu vou abrir a primeira carta e a primeira carta é o Imperador, ok? Lembrando, o que representa esse Imperador? O Imperador é o número 4 e ele está relacionado com as questões concretas da vida, a ordenação, como que a gente organiza o nosso tempo, o nosso espaço. Então, isso está acontecendo muito, né? Quando as pessoas vêm me procurar, que inicialmente, quando começou tudo isso, as pessoas pensaram que ia ter mais tempo sobrando, né? A gente vai trabalhar dentro de casa e aí vai sobrar tempo para ler, para estudar. Só que a gente tem que realmente saber como administrar esse tempo e esse mundo concreto, porque senão a gente vai sendo engolido por essas solicitações concretas do Imperador, né? Então, o lado positivo dessa carta é a gente assumir essa postura do arquétipo do pai, no sentido de pôr ordem, de pôr disciplina. Então, se eu quero fazer a tal da ginástica, eu preciso anotar na agenda lá do celular ou agenda do papel, a minha no papel mesmo, né? Se eu tenho que, eu quero mudar minha alimentação, eu tenho que me organizar para isso, porque senão a gente vai sendo atropelado na rotina do dia a dia, né? Se a gente olhar aqui, é Zeus, ele está em cima de uma montanha, então a gente precisa ter esse olhar mais distanciado para as coisas. Porque se a gente fica envolvido com esse número 4, a gente fica apertado, porque o 4 ele é cheio de pontas, cheio de arestas, é o quadrado. Então, para poder aproveitar essa energia, a gente precisa dessa ordem. Então, muito bem. Aí existe uma carta, então a gente tem aqui uma carta que corta essa carta. Então, a gente vai ver o que está cortando essa carta. É a carta dos enamorados. Então, olha aí, o que está aparecendo aqui? Aqui é Paris, e Paris recebeu uma maçã de ouro e ele tinha que entregar essa maçã para uma das donzelas. Só que no primeiro momento ele falou assim, não, mas se eu der para uma delas, as outras duas vão gostar, vão se sentir preteridas. E aí não tem jeito, porque ele tinha que escolher uma delas. E qual que ele escolheu? A Vênus, né? Que era toda linda, toda maravilhosa, um jovem. Mas aí o que aconteceu? As outras duas ficaram lá chateadas, né? E aí teve toda uma condição lá, Guerra de Troia e tudo mais. Então, o que está representando isso? Às vezes, quando a gente vai organizar o nosso dia a dia, vai pôr limite, então... Opa, gente, ao vivo tocou a campainha que vai ter uma entrega aí para o meu marido, mas vamos continuar. Falou do Imperador. E aí a gente precisa organizar o nosso dia a dia, só que o que acontece? Às vezes, essas solicitações de muitas coisas ao mesmo tempo nos atrapalham, porque a gente quer dar conta de tudo e às vezes não dá para dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Todas essas solicitações são importantes, são todas deusas. Então, Hera representa o nosso lado mais prático, de dona do lar, de organizar essa vida mais concreta, ela é a mulher de Zeus, né? Afrodite, ela pede todo esse nosso lado do prazer, da beleza, do desfrute, do deleite. E Palas Atena é a sabedoria, é aquela que faz a gente trabalhar a nossa mente, organizar as coisas mentalmente. E tudo isso é importante. Só que se a gente ficar querendo dar um pouquinho para cada
para cada passarinho, vamos dizer assim, que pede, a gente não consegue. Então a gente tem que organizar e estabelecer prioridades. Então esse imperador está pedindo para a gente escolher. Então, no determinado momento eu vou prestar atenção nisso, eu vou estar inteira para olhar para essa deusa. No outro momento eu vou vou ouvir o meu prazer, eu vou estar inteira aí. Que nem hoje aconteceu, né? Que eu estava à tarde, tinha deixado para organizar uma série de coisas de estudos e veio uma amiga aqui na loja, a gente ficou falando de cristais e ok, né? O tempo foi dedicado a isso. Tinha outras coisas para fazer? Tinha, mas foi um encontro super bom e eu, assim, no começo, no primeiro momento, falei, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, mas opa, fiquei inteira, fiz aquilo. Então, essa inteireza é muito importante nesse momento, ok? Vocês vão me dando retorno se tá tudo bem, se vocês estão entendendo, tá bom? E aí agora eu vou tirar uma carta que é a carta do inconsciente. O que tem no inconsciente nesse momento, no inconsciente coletivo, no nosso inconsciente? Opa! É o 6 de paus. O 6 de paus é quando Jasão, que é esse herói, ele começou a fazer todo um movimento para buscar o Velocino de Ouro, que era uma condição necessária para ele ter de volta aquilo que era dele por direito, porque o tio tinha usurpado do reinado do pai. E quando ele descobriu isso, ele foi lá reivindicar o reinado. E aí o que aconteceu? O tio falou, ok, eu te devolvo o reinado desde que você me traga o Velocino de Ouro. Então ele empreendeu uma tarefa para isso. E o 6 de paus é quando ele, conquistando o Velocino de Ouro, ele está celebrando isso. Aqui tem alguns heróis que ajudaram, né, Jasão nessa viagem toda. Então, o que o nosso inconsciente está dizendo? Se a gente quer chegar num resultado positivo, de organizar, né, de ter essa ordem no nosso dia a dia, a gente tem que trabalhar a conexão mais profunda com o que representa a vitória de uma conquista. Por exemplo, né? Eu tô lá preparando os meus textos e eu sei que eu vou ter que dedicar um tempo para isso, um tempo para cuidar dos cristais, um tempo para cuidar da casa. Então, se a gente olhar para cada uma dessas tarefas, nesse momento, o que representa eu conseguir realizar aquela tarefa? O que é o mais importante de obter? Porque o Velocino de Ouro, por que ele é de ouro? Ele é algo que é precioso, né? E o Velocino de Ouro tem a ver também com Áries, porque é o elemento fogo, que é a capacidade de a gente se lançar para buscar algo, mas não é qualquer coisa. Então vamos dizer assim que eu estou cuidando de uma tarefa. Então, o que é mais importante, o que é mais precioso para eu fazer naquela tarefa para que eu tenha um resultado positivo, né? Então, é importante quando a gente for se organizar, a gente ter em vista, a gente buscar lá no fundo da gente, na nossa percepção mais profunda, essa pergunta, assim, o que realmente eu estou precisando alcançar? Porque aí a gente vai ter uma capacidade de usar muito mais da visão do imperador. Se vocês olharem, além de ele estar em cima de um monte, que é o Olimpo, né, a gente ter esse olhar distanciado, a gente também vai, na medida que a gente olha para aquilo que é essencial, a gente usa a águia, que é essa visão mais acurada, essa percepção do que realmente importa. E aí fica mais fácil de a gente alcançar o que a gente precisa, né? Então aqui tem uma outra informação. Quem está entrando agora, a gente está fazendo uma tiragem para olhar a dinâmica atual. Então a gente viu que a gente precisa trabalhar essa organização do dia a dia com o imperador, retomando, sem se perder em todas essas solicitações que estão acontecendo, sabendo em cada momento o que a gente precisa colocar atenção. Então, se eu vou dar alimento para essa senhora, eu vou me concentrar nisso,
num segundo momento eu vou me concentrar nisso. Então, fazer cada coisa no seu devido momento, com atenção. E como a gente está falando, o inconsciente, saber o que é precioso naquilo que a gente está buscando. Na carta do consciente, a gente tem o 10 de ouros. Então, olha que interessante, tanto na carta do inconsciente como na carta do consciente, a gente tem cartas que representam uma condição vitoriosa. Aqui a gente tem o 10 de ouros, que representa a gente conquistar um objetivo, um resultado, que seja um resultado que vai trazer algo que vai se manter ao longo do tempo. Por exemplo, eu vou plantar uma árvore e essa árvore ela vai trazer uma condição favorável que vai perdurar além de mim. Ou eu vou escrever um livro, ou eu vou fazer algo, vou escrever alguma coisa que vai fazer outras pessoas refletirem sobre aquilo, né? Qualquer atitude que a gente fizer, se a gente colocar esse olhar, que mesmo uma pequena atitude, por exemplo, eu vou dar atenção para o meu filho e vou prestar atenção naquilo que ele está querendo me dizer, né? Pode parecer que isso é uma coisa efêmera, só daquele momento, diferente de quando eu planto uma árvore, que aparece a árvore lá, mas se eu coloco aquela energia de amor e de atenção, aquilo vai reverberar naquele filho e aquilo vai transformar algo que está lá dentro, que precisa ser transformado, cultivado. É como uma sementinha que a gente coloca a aguinha lá, né? E a partir disso, aquilo vai reverberando positivamente. Então, o que tem de dica aqui? Prestar atenção que qualquer coisa que a gente fizer nessa inteireza de estar presente, né? De buscar lá no inconsciente aquilo que é essencial, o nosso maior tesouro naquele momento daquela ação. Se eu vou fazer uma comida, eu vou caprichar naquela comida. E aquilo fica com uma marca positiva para o campo, seja para o campo pessoal, familiar e até coletivo. Porque às vezes nas pequenas ações que a gente faz, elas se mantêm naquele campo vibratório e aquilo começa a se multiplicar. Então olha que interessante, a gente falou de um momento atual, né, onde existe toda essa necessidade de se organizar para dar resposta para o que a gente precisa fazer, colocando, estabelecendo prioridades, e aparecem cartas muito positivas no inconsciente, no consciente, onde se a gente focar naquilo que é mais precioso e a gente valorizar cada momento como um momento áureo, um momento precioso, um 10, né? Olhar o 10 em cada coisa, olhar o que a gente chama também do divino em cada situação, né? Como esse momento que a gente está criando aqui, né? Tudo isso que a gente está refletindo também pode ser compartilhado com outras pessoas, né? Então a gente pode começar a partir de agora, em cada situação que acontecer, a gente multiplicar aquela coisa boa, né? Que nem a gente estava falando, a gente teve a meditação da lua cheia agora, de Vesak, e eu sempre digo para as pessoas, um campo que a gente forma, ele não desaparece. Aquela sensação boa de você ter feito uma boa comida, de ter falado com a sua amiga e, né, aquele momento gostoso, é um campo que você pode voltar para ele, porque ele é eterno. O 10 de ouros representa isso. Sabe aquela viagem, né, que você fez, que você olha aquela fotografia? Hoje com essa amiga que veio aqui, a gente falou disso, né? Uma foto quando a gente foi para a Grécia, que estavam as mulheres juntas, né? Foi um tour das deusas. Nossa, aquela coisa gostosa, assim, que nos aproximou. E aquela foto tinha registrado aquele momento. Então, isso é muito bom, a gente saber que está tudo aí disponível, que a gente pode se conectar, né? E aí, tirando uma carta, que é a carta do passado, que é a Rainha de Copas. E olha aqui que a Rainha, hoje estão vindo cartas, o Imperador, o 10 de Ouros, cartas muito poderosas, vamos dizer assim como essa Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela representa o elemento água, então se a gente olhar, ela está com os pés nas águas, e a própria roupa dela parece,
própria onda da água, né? Se vocês olharem o modelito do vestido, ele é todo ondulatório, né? Ele é todo como um movimento da água. Então a rainha de copas, ela está totalmente integrada no sentimento. A taça que representa o sentimento está em conexão com o coração. Então, o que significa isso? É a gente se empoderando daquilo que a gente sente naquele momento, é a gente estar inteiro no sentir, sem brigar com o que a gente está sentindo. Ah, a gente sentiu tristeza? Ok, vamos ver o que essa tristeza está dizendo para a gente. A gente sentiu uma coisa engraçada? Se permitir entrar naquela alegria, né? E assim por diante. Então, o que esse passado está trazendo? A gente teve muitos sentimentos aí que ficaram mexidos, né? Com todo esse momento atual, né? Até de incertezas que as pessoas passaram. Então, muitos sentimentos foram removidos e nem sempre os sentimentos são agradáveis. Aqui a gente tem a história de Helena, que é conhecida como a Helena de Troia. Ela tinha um marido, né, Meneslau, e num determinado momento, esse serzinho aqui, Paris, que a gente já viu, né, na carta anterior, tinha que escolher uma dessas mulheres, vocês lembram? E aí, cada uma foi ofertando algo, né? A Hera ofertou toda a condição da vida concreta, toda aquela força e poder que ela tinha, ela era mulher de Zeus, né? Aquela condição ordenada da vida. Palas Atena ofereceu toda a sabedoria, toda aquela força guerreira dela, né, as vitórias de guerra, e Afrodite ofereceu a mulher mais bela, né? E um jovem escolheu a mulher mais bela, mas mal sabia ele que a mulher mais bela que estava sendo oferecida era Helena. A Afrodite estava oferecendo a Helena, e quem que era Helena? Era casada, né? Só que quando Paris foi se encontrar com Helena, houve uma paixão de ambos e isso causou a guerra de Troia. Então, vamos dizer que a gente está passando aí por uma confusão aí energética, né? Ou seja, os sentimentos estão muito ativados nesse momento. Então, a gente precisa aprender a lidar com eles, porque se a gente não lidar com eles, a gente pode entrar em quadros emocionalmente pesados, pode ficar deprimido, pode ter somatizações no corpo. Então, se sentiu triste, deixa aquela tristeza vir, respira, sem brigar com aquilo, sentiu raiva, sentiu desespero, sentiu alegria, né? Nem julgar aquele sentimento e nem tentar reprimir e nem também achar que aquilo vai ser a única coisa que vai acontecer na sua vida. Então, perceber o que aquele sentimento está querendo me dizer, olha, veja lá o que você precisa fazer para trabalhar aquilo e seguindo adiante, ok? Deu para entender até agora? Queria que vocês me dessem um retorno. Qualquer dúvida, vão me perguntando, tá? Porque como é uma coisa dinâmica aqui de olhar para esse momento atual, e aí eu vou também esclarecendo. E aqui a carta do futuro. O que é o futuro no tarô? O futuro é a partir de agora, a nossa visão. Então a gente olhou, né, que a gente tem que trabalhar essa organização do dia a dia, estabelecer prioridades, estar inteiro em cada coisa que a gente faz, olhar aquilo que é mais precioso no que a gente precisa realizar em cada objetivo, saber que cada momento é precioso, que se a gente fizer com amor, com cuidado, isso vai reverberar para sempre. Que bom, a Juliana falou que está super interessante, então tá bom. E a gente percebeu que no passado muitas águas rolaram e muitas coisas foram mexidas e que a gente tem que lidar com isso. E aí apareceu o mundo na carta do futuro. O mundo é a última carta do tarô que representa um fechamento de um ciclo. Então aqui a gente tem uma serpente que é o Ouroboros, né? Que é a cobra que morde a própria cauda. Então que representa o fim e o começo de tudo, né? Que é uma constante na vida. Então aqui já tem a primeira dica.
Como lidar com tudo isso? Se abrindo para a mudança constante da vida, se abrindo para fechar e recomeçar ciclos a cada momento, porque a gente está sempre aprendendo e a gente precisa sempre estar integrando as partes, né? Como eu mostrei lá no Mago, naquela live lá atrás, para quem não viu, tá gravada, o Mago ele tinha na sua bancada todos esses elementos, o Copas que representa o sentimento lá da rainha, o Ouros que representa como a gente lida com a nossa vida concreta, a Espadas o nosso pensamento, como que a gente trabalha a nossa mente, e o Paus a nossa energia ativa, a nossa intuição. Então a gente vai ter que lançar mão dessas ferramentas a cada momento. Então tem horas que a gente tem que ouvir mais a nossa intuição, tem horas que a gente vai ter que ser mais objetivo, mais prático, outras horas a gente vai ter que trabalhar melhor a nossa parte prática, dinheiro, cuidado com o corpo, os nossos sentimentos. Então essa carta está dizendo que a vida é muito dinâmica, inclusive a gente fazer o casamento sagrado entre o feminino e o masculino, que é o hierogamos, que é a gente poder integrar o lado mais ativo masculino, de discernimento, de discriminação, e o nosso lado mais feminino, mais receptivo, mais intuitivo. Então olha que bacana, né? A gente vai lidar com essas emoções, e essas emoções vai ter horas que vão fazer a gente sorrir, outras horas que vai fazer a gente chorar, mas se a gente perceber que tudo é um ciclo de renovação, fica mais fácil, porque vai se transformando. E essa transformação, ela não se dá apenas como grandes mudanças. Então quando que vai acabar toda essa história aí que está acontecendo, né? Que a gente já sabe, não vamos usar palavras, mas esse grande ciclo a gente não sabe exatamente, mas a gente pode ir cuidando de trabalhar esses pequenos ciclos da mudança. Ou seja, hoje à noite eu vou para minha cama, eu posso refletir sobre essas coisas, eu posso me acolher mais, acolher o que eu estou sentindo. Opa, o que eu preciso organizar no meu dia a dia, amanhã o que vai ser importante. E aí eu fecho um ciclo de maneira mais integrada, mais consciente, e amanhã eu posso já usar, por exemplo, essas dicas, entrar um pouquinho mais esperto, né? Mais consciente, por exemplo. Ou eu posso abrir um livrinho e ter uma mensagem lá no livrinho, opa, tem uma mensagem aí que vai fazer com que eu entre com mais recursos, com mais percepção. Então aqui é a dica do futuro. E aí, lembrando que a gente tem o imperador como carta do centro, a gente vai tirar uma carta que é a carta de apoio para a carta central. E olha quem aparece, Palas Atena. A Palas Atena, ela já apareceu aqui na cartinha das escolhas. Então, apesar de Paris ter escolhido no mito Afrodite, né, a Vênus, a Palas Atena resolveu aparecer e falou, também estou aqui, opa, não vamos tirar de cena não, cheguei. Então, quem que é Palas Atena? Nada mais, nada menos do que a filha do imperador. Olha aí, filha de Zeus. Então, veio a filha para ajudar o pai. O que significa isso? No mito, esse é o mito de espadas, que é o plano mental, e que o nome do mito é A Maldição da Casa de Atreu. O que significa isso? Que no mito, o Atreu, que é esse jovenzinho que está lá, com língua de fora, né? Que nem cachorrinho, ele está cansado porque ele ficou o tempo todo à mercê de questões familiares que não lhe diziam respeito diretamente. Então, o pai brigando com a mãe, o avô brigando, e aí a amante que estava junto com a mãe. Então, no mito todo, ele ficou num joguete de conflitos, e no fim, eis que surge Palas Atena, que também é considerada Minerva, e existia no fim do mito um júri, metade do júri, 6 integrantes do júri estavam dizendo que ele era culpado do lado do pai, e 6 integrantes do júri diziam que ele era culpado pelo lado da mãe, quer dizer, estava frito, né? E aí vem Palas Atena e fala, opa, chega,
coloca as fúrias, que representavam os tormentos mentais, as culpas. Sabe aquelas coisas que, poxa, eu queria tanto ter começado aquele regime, eu não comecei ainda. Ah, eu devia ter feito aquela ginástica que eu não fiz, né? Então, se a gente fica parado na culpa, minhocando, por que eu fiz, por que eu deixei de fazer, mas olha, ai meu Deus, né? Isso não vai resolver. A gente ficar se culpando, gastando energia, a gente precisa organizar e tomar uma atitude. Então, aqui vem Palas Athena, que é filha de Zeus. E como que ela nasceu? Ela nasceu da cabeça do pai. Disse que Zeus estava com uma dor de cabeça muito grande e ele pede para Hefesto dar uma machadada na cabeça dele e a cabeça abre e nasce Palas Athena com roupa e tudo, né? Então, simbolicamente, representa a nossa mente, a nossa sabedoria que é libertada. Então, qual é a dica aqui? Vamos usar a nossa cabeça a nosso favor. Se a gente ficar brigando com a gente vai gastar energia, né? A gente vai ficar super estressado com a língua de fora, né? Já que a gente está tendo que dar conta de muitas coisas e não vai servir para nada. Então a dica é aqui, tá, não consegui fazer, ok, como eu posso me organizar melhor para fazer aquilo que eu preciso, né? Então aqui é essa capacidade de pôr as coisas no devido lugar, tá, não deu, não consegui falar com fulano, ou eu falei, não devia ter falado isso, ok. Então, vou me organizar para que da próxima vez eu faça melhor. Entenderam? Porque essa culpa aqui, olha, ela só atrapalha a gente e não vale a pena. Gasta toda a nossa energia que a gente precisa para fazer coisas boas. E aqui é como as pessoas estão nos vendo nesse momento. O louco, né? Pulando para o desconhecido, porque de fato a gente tem mais perguntas do que respostas. Quando vai acabar? Como que vai ser? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? A gente está tendo que ter a coragem de fazer esse salto evolutivo diariamente, como a gente falou, ir para esse novo diariamente. E confiar, aqui a gente tem os louros, né, da vitória, que também estão relacionados com Palas Athena, né? Ela está muito relacionada com esse símbolo da oliveira. Então a gente confiar no melhor, a gente colocar a nossa mente a favor de dar esse salto prospectando o que a gente quer, né? Como a gente falou lá no inconsciente, o que a gente quer que é mais precioso, então eu vou focar a minha mente, vou me organizar para isso. Por exemplo, aí eu quero ganhar mais dinheiro e esse mês não deu para comprar aquilo que eu queria. Ao invés de eu ficar, ai, por que eu fiz? Eu não consigo, é difícil, aqueles tormentos da cabeça, as fúrias, né? O que a gente vai fazer? Opa, pera lá, então, o que eu quero mesmo? Eu quero prosperidade, e por que eu tô com esses pensamentos de, ai, não posso, é difícil, o que eu fiz? Não combina. Aqui está a prosperidade e aqui está esses pensamentos. Então, eu tenho que levar os meus pensamentos a nível do que eu quero, tá? Por isso que veio Palas Athena, que é a mente, para ajudar o pai a falar, opa, pera lá, vamos pôr essa cabeça pensando no que a gente quer, né? E aí resolve muito melhor. E agora a gente vai tirar uma carta que diz respeito a, então, onde a gente quer chegar, mas o que a gente tem de medo, será que a gente vai conseguir? E apareceu Gêmeos, aqui a gente tem 2 irmãos gêmeos, um é mortal, o outro é imortal. E os cavaleiros no tarô representam o nosso impulso, aquele lado adolescente, eu quero isso, eu quero chegar, né? Eu quero conseguir. E aí a gente vai atrás daquele impulso e aqui de novo é o plano das espadas da mente. Então a ideia é a gente conservar esse entusiasmo, só que saber onde a gente vai pôr essa energia, porque Gêmeos, ele é muito entusiasmado, ele gosta disso, gosta daquilo outro, adora falar, contar, só que às vezes ele dispersa um pouco a energia, porque ele coloca energia em tudo que é coisa. Então, assim, conservar entusiasmo, mas saber onde que a gente vai focar esse objetivo, isso é importante. Opa! E aqui a carta de onde a gente quer chegar nessa síntese, né? O que a gente precisa
focar para o propósito maior desse momento. E é outro cavaleiro. Olha, observem a diferença do cavaleiro que era o que eu quero conseguir, o que eu quero para mim, que é um cavaleiro mais intenso, ele está com as patinhas levantadas, então é um lado da mente mais inquieto, né? Que é aquela mente às vezes agitada, eu quero, meu Deus. Mas o que a gente quer buscar como objetivo? Um cavaleiro mais tranquilo, mais suave, ele está trotando, né? Ele está no meio da natureza, ele está curtindo aquele lugar que é diferente daquela outra paisagem da mente inquieta. Olha como está agitado o céu aqui, né? Então eu vou buscar os meus objetivos, me organizar, ver as prioridades, saber que tudo tem um começo e um fim, né? Ouvir os meus sentimentos, só que buscando essa leveza do Cavaleiro de Copas, que é aquele lado do adolescente que está descobrindo o novo, mas que não deixa aquele peso, aquele todo peso vir junto, né? A gente tem que ter a responsabilidade, só que dessa forma mais leve, que representa esse trotar, representa inclusive contemplar as coisas que nos trazem essa leveza, observar a natureza, observar as coisas belas que estão ao nosso redor para poder nutrir essa energia do Cavaleiro de Copas. Fazer uma recapitulação novamente agora na energia, então a gente se abrir para essas dicas do Imperador, então vamos nos organizar no dia a dia, né? Pegar lá a agenda, escrever o que eu vou fazer durante a semana, como eu vou organizar meus horários, trabalhar tudo isso e saber que a gente tem que estabelecer prioridades, mesmo que a gente escolha uma delas, né? Agora é o momento de descanso, agora eu vou ficar aqui 10 minutinhos e vou usufruir. Quando precisar uma outra coisa, a Palas Athena, ela veio também, vocês viram? Elas não estavam brigando. Precisou organizar, pensar com mais clareza. Opa, agora é o momento de pensar. Então agora deixa eu escrever, deixa eu fazer um telefonema que eu precisava, né? Saber e olhando e vendo aquilo que é o mais essencial no momento, né? Então, se eu estou precisando organizar a casa, não dá para arrumar tudo de uma vez. O que está precisando mais? O que está me incomodando mais? O que vai me trazer mais praticidade? Arrumar aquele armário lá das roupas, que nem eu vi hoje, começou a esfriar, eu preciso trazer as roupas de cima, que estão as roupas de frio em cima, eu vou trazer para baixo. Vou fazer isso, que é isso que vai dar tempo de fazer esse final de semana na casa, vamos dizer assim, né? E lembrar que cada momento, como esse momento que a gente está cultivando agora, é um momento muito especial. Toda vez que eu faço uma live, uma meditação, encontro com as pessoas, é um momento tão gostoso, é uma troca, uma troca de afeto, uma escuta conjunta, um compartilhar e co-criar junto. Isso que é importante, a gente poder fazer isso junto e guardar isso dentro do nosso coração, porque isso é uma oportunidade aí de compartilhamento que a gente precisa estar em contato aí com o nosso sentir, com o nosso amor, vibrar esse amor, né? E lembrar que tudo é mutável, que a gente está sempre transformando e está tudo bem, faz parte da vida essa transformação. E quanto mais a gente se abre para essa transformação e olha tudo com leveza, fica mais fácil, né, para enfrentar inclusive os desafios e fica mais gostoso a gente observar, né? Até as borboletas, eu já estava comentando com uma amiga minha, né? Que ela estava vendo muitas borboletas e eu também, né? Até a Fúvia sabe, né? Que a gente acabou conversando uma época aí e na hora que a gente estava conversando, a Fúvia viu uma borboleta e depois começou a aparecer borboletas aqui, né? Então esse olhar para essas pequenas coisas, elas vão trazendo esse enriquecimento e essa leveza. Porque hoje, toda vez que eu olho para essas borboletas, porque elas estão aí voando no meu jardim, assim como nunca, né? Traz aquela coisa boa, aquela coisa gostosa. Isso pode ser você observar aquele sorriso da sua criança, até se observar no espelho e achar graça de alguma coisa que você fez, né? Rir mais, trazer mais leveza,
Porque sim, a gente precisa organizar esse dia a dia, mas tem que ser com leveza. Por isso que o objetivo hoje desse tarô, onde a gente tem que chegar, é encontrar esse cavaleiro de copas e conseguir se movimentar com a leveza desse adolescente interior. E aí fica tudo muito mais fácil. Então, muito bem, gente, adorei estar aqui com vocês. Na próxima semana a gente vai fazer, em vez de na quinta-feira, na terça, excepcionalmente, porque a gente vai fazer aquela live com uma amiga minha, que também é terapeuta, que também já trabalha com tarô há um tempo, e a gente vai falar desse simbolismo no dia a dia, no processo terapêutico, e a gente vai trazer algumas histórias das nossas vidas. A Tânia, né, que vai ser a nossa parceira, ela estava me contando outro dia, ela tem 100 tarôs, olha isso, né? Que riqueza, né? Olha que riqueza, muito bom. Então a gente vai poder compartilhar uma série de experiências com ela. Então a semana que vem vai ser na terça-feira e talvez na outra quinta, a gente ainda está vendo, vai ser um outro tipo de tiragem, que é uma tiragem astrológica com um outro tema, tá bom? Então qualquer dúvida daquilo que a gente falou hoje, coloquem lá no YouTube, no Instagram, a gente vai depois colocar a foto da tiragem para vocês verem, tá? E gostei muito de vocês estarem aqui. A Fúvia estava falando que ontem viu o filme da borboleta. É isso aí. Então, muito bem, agradeço, um beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma linda semana. E lembrando que as lives ficam gravadas na bio do Instagram, no YouTube. Se vocês quiserem participar dos grupos do grupo do WhatsApp, também é só se inscrever na bio, que a gente tem um grupo lá que a gente está agilizando. Então, uma ótima semana, um beijo grande, muitas borboletas e até a próxima. Beijo grande para vocês.